Gente, hoje o assunto é dieta da síndrome do ovário policístico para as mulheres que estão com sobrepeso e obesidade e querem emagrecer versus para as mulheres que são magras, não querem mais perder peso, mas querem tratar a síndrome do ovário policístico e se livrar dos sintomas. Coloquem aqui nos comentários, por favor, qual é o seu grupo. Você está no grupo das mulheres que querem emagrecer ou você está no grupo das mulheres que querem ganhar ou manter o peso? Mas o primeiro ponto importante, anota aí, você que faz notas, né? Faz no bloco de notas do celular ou do iPad ou mesmo na agenda ali, presta atenção, perder peso não tem absolutamente nada a ver com tratar a síndrome do ovário policístico. Se você quer tratar a SOP, se livrar da acne, da queda de cabelo, do excesso de pelos, da barriga estufada, aquela barriga que parece a barriga do início de uma gravidez. Você quer ter mais disposição, mais energia, né? Se livrar dessa preguiça sem fim que a SOP traz pra gente. Tudo isso é possível. A gente consegue fazer esse tratamento acontecer. A mulher perdendo peso, se esse for o objetivo. E também a gente consegue fazer isso com a mulher ganhando massa muscular, ganhando peso, aumentando o volume corporal, se esse for o objetivo dela. E o que vai determinar se a mulher vai emagrecer ou se a mulher vai ganhar peso? É, obviamente, a dieta dessa mulher aliada ao exercício que ela faz. E como que acontece isso, né? Como que é a dieta que realmente trata a síndrome do ovário policístico? É uma dieta low carb. Todo mundo já deve ter escutado aqui alguma vez isso na vida. Só que qual que é a principal confusão que as pessoas fazem? Elas relacionam low carb com uma dieta no carb, zero carbo, uma dieta cetogênica, uma dieta com baixíssimo consumo de carboidrato ou com zero consumo de carboidrato. E essas dietas com essa característica, elas pioram os sintomas da síndrome do ovário policístico. Então, quando a mulher zero carboidrato, muitas vezes ela perde peso sem querer, né, sem ser uma necessidade, sem ela ter vontade, e ela piora os sintomas da síndrome do ovário policístico. A acne fica mais grave, a pele fica mais oleosa, o cabelo cai mais, os pelos nascem mais rápido, mais escuros e mais grossos. E por que isso acontece? Porque quando você reduz a sua ingestão de carboidrato, automaticamente e naturalmente você aumenta a sua ingestão do quê? Das proteínas e das gorduras. E isso tá tudo bem fazer isso quando a pessoa é saudável, né? Quando a pessoa não tem síndrome do ovário policístico, ela só tá acima do peso e quer emagrecer, essa pode ser uma boa estratégia para o emagrecimento. Mas quando a mulher tem síndrome do ovário policístico, esse aumento no consumo das gorduras eleva o colesterol, que também não é um problema para a pessoa que é saudável. A mulher que é saudável, o homem que é saudável e tem o aumento do colesterol por conta de uma dieta pobre em carboidrato, não vai ter consequência para a saúde. Mas na mulher que tem síndrome do ovário policístico, que já tem a tendência a produzir hormônios androgênicos em excesso, esse colesterol vai repercutir no aumento da testosterona. Por quê? O colesterol, ele é um dos produtos usados para a produção de hormônios androgênicos. A testosterona, a dihidrotestosterona, a androstenediona são hormônios derivados do colesterol. Então, quando o nosso colesterol aumenta, o nosso corpo identifica, opa, peraí, esse colesterol tá alto, eu preciso dar um jeito nisso aqui, ele não pode ficar alto assim. Eu vou usar ele para fazer alguma coisa. E essa alguma coisa, normalmente é o quê? Hormônios masculinos. E aí os seus hormônios masculinos começam a aumentar. Primeiro aumenta a testosterona. Mulheres com SOP têm uma enzima chamada 5-alfa-redutase que funciona demais, ela tem uma função exacerbada. Ela converte muita testosterona em outro hormônio chamado dihidrotestosterona, que é o DHT. E o DHT, ele é ainda mais potente do que a própria testosterona no sentido dos sintomas. Então a mulher, ela começa com o aumento do colesterol, isso gera um aumento da testosterona. O corpo vai lá, converte essa testosterona em DHT. E o DHT faz o quê? O cabelo despencar, a acne aparecer de uma forma surtada, os pelos crescerem muito, crescerem mais rápido, crescerem em mais quantidade, mais escuro, mais grosso. E aí os sintomas da SOP pioram demais. A mulher às vezes perde peso, porque óbvio, né, tá comendo quase nada de carboidrato, tá forçando ali a insulina a ser produzida em menor quantidade, mas tem os sintomas da SOP muito agravados. Pra mulher que tem sobrepeso e obesidade, o emagrecimento aparentemente parece ser interessante. Pra mulher que é magra, não. E aí, nenhuma das duas fica satisfeita, né? A magra porque emagrece mais. A que tem sobrepeso e obesidade porque, embora esteja emagrecendo, os sintomas estão ficando mais graves. E aí, a gente começa a entender que o emagrecimento não tem nada a ver com o tratamento da SOP. Você pode até emagrecer, mas os sintomas da SOP piorarem. E aí, a SOP tá sendo tratada? Você tá desempenhando o seu papel nesse tratamento? Não, você tá agravando a SOP, você tá piorando os hormônios, você tá piorando os sintomas. E aí, com isso, piora a nossa libido, piora a nossa autoestima, piora
toda a nossa vida, né? Então, a primeira confusão que fazem é essa. Dieta para síndrome do ovário policístico é uma dieta, sim, com redução no consumo de carboidrato, mas não é uma dieta zero carbo, não é uma dieta cetogênica, não é uma dieta sem consumo de carboidratos, tá bom? Segundo ponto, o que vai diferenciar, né? Então, a gente tem uma dieta low carb. Para a Organização Mundial da Saúde, a população brasileira deve consumir de 40 até 60% da dieta vindo do carboidrato. Então, se você tem uma dieta, por exemplo, de 1.000 calorias, né? Você tá com sobrepeso, obesidade, quer emagrecer, a sua dieta tem que ser hipocalórica. Você vai fazer uma dieta de 1.000 calorias. Para a Organização Mundial da Saúde, você pode consumir até 60% dessas calorias vindo do carboidrato. Ou seja, 600 calorias. Carboidratos bons ou não, tá, gente? Fruta, legume, batata, tudo isso tem carboidrato. Então, para a Organização Mundial da Saúde, se você estiver comendo de 40% a 60% da sua dieta vindo do carboidrato, você tá ok. Você tá dentro do que é saudável, você tá dentro da recomendação para a população brasileira. Só que na mulher que tem síndrome do ovário policístico, eu sempre procuro deixar essa mulher com uma dieta low carb, então abaixo dessa recomendação, mas sempre beirando os 40% da recomendação ali, do gasto calórico, do consumo calórico do dia. Então, se a minha paciente tem sobrepeso e obesidade, tá consumindo 1.000 calorias, eu vou fazer com que cerca de 400 calorias seja do carboidrato e o restante da proteína e da gordura. Porque eu garanto que ela não vai zerar demais o carboidrato e que ela não vai consumir demais a proteína e a gordura, aumentando o colesterol e aumentando o hormônio androgênico, piorando e agravando os sintomas da SOLP. Então, a recomendação da OMS é de 40% a 60%. Na síndrome do ovário policístico, a gente vai trabalhar sempre com em torno de 40% de carboidrato. A mulher que é magra, ela vai fazer a mesma coisa. O raciocínio é igual. A quantidade de calorias que ela vai consumir é que vai mudar. Então, se a mulher tem um corpo magro, quer aumentar massa, quer aumentar peso, tá fazendo a musculação, que é, obviamente, né, essencial para isso, a gente vai calcular quanto de calorias ela vai consumir. Vamos supor que ela vai consumir 3.000 calorias no dia. Dessas 3.000 calorias, os mesmos 40% vão ser pro carboidrato. Então, vai dar 1.200 calorias, né? De 3.000 dietas que ela vai consumir no dia, 1.200 vão ser de carboidrato. O restante distribuído entre proteína e gordura. Por que lá em 2020 eu tinha 35 quilos a mais do que eu tenho hoje e não tinha nenhum sintoma da SOLP? Porque eu seguia essa recomendação. Só que ao invés de consumir 1.000 calorias para eu emagrecer, eu consumia o mesmo tanto de calorias que eu gastava. Então eu tinha, né, em algum momento da vida eu fui ganhando peso, na verdade isso aconteceu na gravidez. Eu ganhei muito peso, o bebê nasceu, eu amamentei, o meu peso ele se estabilizou ali, alto, tá? Sobrepeso, obesidade. Cheguei a pesar quase 100 quilos. Só que eu consumia o mesmo tanto de calorias que eu gastava no dia, só que essas calorias estavam devidamente distribuídas pro meu tratamento. Então, se eu consumia 3.000 calorias, 40% disso era carboidrato, o restante era proteína e gordura. E aí, vamos supor, naquela época lá, que eu tava com 35 quilos a mais, e eu consumia 3.000 calorias, ao invés de eu consumir, vou comer um carboidrato. É sempre a proporção que importa, sabe? É a proporção, é o contexto de onde esses alimentos estão inseridos que vai fazer a diferença pra vocês. Então, por exemplo, você vai consumir uma tapioca no café da manhã. Lembra que essa tapioca, ela tem que ser 40% do restante do seu café. Não pode comer só a tapioca. Se você comer a tapioca com uma geleia de fruta, você tá somando 2 carboidratos. Das calorias que você tá consumindo, 100% é carboidrato. Você não tá consumindo proteína ou gordura ali, porque a tapioca é carboidrato e a geleia de fruta também é carboidrato. Se você consome uma tapioca com geleia e uma banana, você tá comendo 300, 400 calorias só de carboidrato. Não tem outro nutriente pra você. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar, por exemplo, a geleia de fruta por um queijo, por uma carne moída, por um frango desfiado, por alguma fonte de proteína e gordura. Por um ovo. O ovo tem proteína e gordura na composição. E aí, se você vai fazer, por exemplo, uma tapioca, você vai usar 3 colheres de sopa de tapioca para 2 ovos, o que tá em mais quantidade? Proporcionalmente, você tá ingerindo mais o quê? Mais ovo ou mais tapioca? Ah, é mais ovo. Então, você tá indo pelo caminho certo. Então, sempre quando vocês forem se alimentar, pensem que na sua refeição, no máximo 40% tem que ser carboidrato. Hora do almoço, você vai fazer um prato. Metade desse prato é salada, verdura, legume, né, folhas cozidas ou cruas, não importa. A outra metade que sobra, 1/4, né, então metade da metade vai ser do carboidrato, o arroz, o feijão, a batata, a massa, o pão, enfim, o carboidrato que você vai consumir naquela refeição. E o outro 1/4 do prato, metade da metade, vai ser a proteína, a carne, o frango, o peixe. Então você vai ter 30%, quase 40% do seu prato vindo da proteína, o restante de fibras, usa um azeite para temperar, um óleo de coco, uma gordura saudável, ou põe uma castanha ali, que é a gordura da refeição, e 1/4 do teu prato, ou seja, de 30% a 35% da tua refeição tá sendo carboidrato. Você tá dentro do contexto de tratamento da SOLP. Então, não é algo difícil. Pra mulher que quer emagrecer, ela vai reduzir as calorias,
e da caloria que ela vai consumir, ela vai ter uma ingestão ali de 30 a 40% vindo do carboidrato. A mulher que é magra e quer aumentar o peso, ela vai ingerir muito mais calorias, só que dessas calorias, 30 a 40% vai ser carboidrato e o restante vai ser proteína ou gordura. Então não é a distribuição do nutriente que muda, é o valor calórico que a pessoa está consumindo. É isso que vai determinar vocês a estarem seguindo uma dieta low carb para o tratamento. Só que aí é claro que tem os viés, né? Não basta só consumir 40%. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Ah, tô consumindo 40% de carboidrato, então tô tratando a SOP. Não, gente, pelo amor de Deus. Lembra que para tratar a SOP são 6 pilares, todos precisam estar em dia, você tem que estar aplicando todos eles na rotina. E dentro desse um pilar que é a dieta, você tem que sim reduzir a ingestão de carboidrato, mas você também tem que consumir os alimentos corretos para aqueles sintomas que você tem, que são mais persistentes, que você quer mais combater, que a gente chama de alimentos funcionais. É alimentos que vão ajudar no controle da resistência à insulina, alimentos que vão ajudar a diminuir a função da 5-alfa-redutase, alimentos que vão atuar como anti-inflamatórios, como antioxidantes. Então a gente tem os alimentos que a gente tem que incluir na rotina, não é só o que a gente exclui, né? Ah, não pode comer industrializado, não pode comer açúcar, diminui massa branca, corta farinha refinada. Tá bom, o que a gente tem que tirar é muito fácil, né? A gente já sabe, todo mundo ouve falar, as redes sociais disseminam isso até de forma exagerada. Mas e o que a gente tem que incluir na rotina por ser portadora da SOP? Né? Quais são os alimentos que a gente tem que incluir nas nossas refeições para ajudar no nosso tratamento? São vários, são inúmeros e dependem dos sintomas que você quer combater, né? De quais são os sintomas que você quer combater primeiro, ou que você tem mais, que mais está fazendo você sofrer.